Ao ouvir tal exigência, Chico, perplexo, recusou terminantemente. Os amigos, sorrindo amarelo, insistiram. O sensitivo cortou a conversa. Aproxima-se o ônibus e ele o apanha. Em Pedro Leopoldo, veio a saber que o projeto de tal emprego partira de católicos de Belo Horizonte, orientados pelo clero local. Já no caminho, ouvira a voz de Emmanuel: volte. Será amparado, mas precisa sofrer para melhor aprender. O fiel intérprete do pensamento de Jesus continuou como caixeiro de armazém do padrinho. Um mês depois, foi convidado para trabalhar, como servente, na Fazenda Modelo, posto agropecuário do Ministério da Agricultura, onde, em breve, tornar-se-ia competente escriturário. Depois de 30 anos de serviço, já quase totalmente cego, aposentou-se. Todavia Emmanuel não lhe concedeu a aposentadoria das suas árduas funções de datilógrafo dos espíritos. Indagado pela Folha Espírita, até quando atuaria no setor da mediunidade, considerando sua idade e estado de saúde, Chico respondeu: se me for permitido, até o fim das minhas forças físicas. Deus abençoe o trabalhador que preserva no amanho do chão duro e ingrato dos corações humanos. É urgente semear. Coronel Ednardo N. 147. O cãozinho e Chico Xavier. É preciso discernir o momento em que o conselho deve ser substituído por um pedaço de pão. Espírito de Emmanuel, líder do Evangelho na pátria do Cruzeiro. Os animais também oram. Da cauda ao focinho, totalmente preto, era aquele cãozinho que chegava vagarosamente, com dignidade, nas sessões públicas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, da cidadezinha rural de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e dirigia-se para o canto, onde Chico Xavier estava. Ali ficava, como se estivesse em prece, quieto, olhos fechados. Terminados os trabalhos, desaparecia silenciosamente como chegara. Uma tarde, a dona de Negrito deparou-se com o médium e lhe falou: imagine, meu cachorrinho às sextas e segundas some das 20 às 2 horas da madrugada, e só agora vinha saber que vai para o seu centro. Como é que ele, sendo um animal, consegue vencer todos os obstáculos e fugir para frequentar um ambiente sadio, espiritualmente elevado, enquanto eu, por mais que queira, não tenho forças para ir a um centro espírita? Chico, as multidões de sofredores e enfermos os seguem, como outrora seguiam a Jesus, sorriu, escondendo a emoção, e a consolou: minha filha, não fique triste. Negrito leva para você um pouco de paz e um dia, que já vem perto, há de trazê-la aqui. Jesus há de ajudá-la. Não se passou muito tempo. Logo, a infeliz meretriz, depois de abandonar sua triste profissão, juntamente com seu leal amigo, Negrito, começaram a frequentar as aulas de evangelização no centro do Chico. Novembro de 1979, Coronel Ednardo N. 148. Irmão beneficiado pelo serviço ao próximo. O irmão de Chico Xavier é autorizado à desencarnação, José Cândido Xavier, irmão do médium Chico Xavier, em 1939, inesperadamente foi acometido de um insulto cerebral. Chico pediu ajuda do espírito do Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes. Ele informou que, pela lei de causa e efeito, seu irmão deveria permanecer 11 anos preso ao leito, paralítico e demente. Entretanto, preces e pedidos intercessórios chegavam continuamente ao plano superior, partidos daqueles a quem ele beneficiara. Em face disso, os espíritos responsáveis pela sua atual encarnação estudavam a possibilidade de conceder-lhe a desencarnação imediata. Durante muitas horas consecutivas, Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes e Sheila, juntamente com Chico, formando um círculo em torno do enfermo, oravam. Após longo tempo de expectativa, chega a solução do alto: a desencarnação seria outorgada. Não como uma graça,
O que importaria na negação da justiça divina, que dá a cada um segundo as suas obras, mas porque os 11 anos de serviços prestados a Jesus, repleto de suor e lágrimas, como dedicado obreiro do Centro Espírita Luiz Gonzaga, a forja do amor, amparo e paz do ciclópico Chico Xavier, proporcionaram a moribundo cancelamento do seu débito para com a lei. Os 11 anos de ininterrupto e intenso labor espírita, equivaleram e substituíram os 11 anos de dolorosa imobilidade que o aguardavam, como fruto amargo dos desatinos que cometera em existência passada. O espírito é sempre o árbitro do seu destino, podendo prolongar os sofrimentos pela obstinação no mal, ou amenizá-los e anulá-los pela prática do bem. Nesta mesma noite, indultado pelas suas ações de abnegação e renúncia, José Xavier abandonava a vestimenta carnal imprestável. Felizes dos devedores em condições de se quitarem. Coronel Ednardo Wini, janeiro de 1989. A clarividência de Chico Xavier e Davi Nasser. Há muitos anos passados, o jornalista Davi Nasser e seu associado em reportagem, Jean Manzon, foram a Pedro Leopoldo com o maquiavélico propósito de ridicularizar e destruir Chico Xavier, então sob a alça de mira dos arcaicos arcabuzes do clero, que viam nele um inimigo a ser afastado a qualquer preço. Em virtude do médium não se encontrar na cidadezinha, foram procurá-lo na fazenda Modelo, pertencente ao Ministério da Agricultura, onde, desde 1933, Chico trabalhava como simples datilógrafo. Entenderam-se com o Dr. Rômulo Joviano, diretor do estabelecimento. Disseram ser jornalistas franceses desejosos de entrevistarem Chico. E, para melhor autenticarem a farsa, só falavam em francês. Com essa falsa qualificação, conversaram com o médium. Procederam como bem desejaram. Sabiam que Chico era humilde e de boa fé. Forçaram-no a situações ridículas. Fotografaram-no dentro de um banheiro lavando um urinol. Ele a tudo se submetia com a resignação de um santo que achava que sofrer no mundo é uma necessidade para o espírito purificar-se e aperfeiçoar-se. Na despedida, o psicógrafo pediu permissão para lhes oferecer 2 livros de sua autoria mediúnica. Entregou-os embrulhados. Radiante pelo escândalo que iria provocar em O Cruzeiro, pela publicação da covarde reportagem, a dupla se foi. Chico, com a fisionomia triste, mas serena, ficou por alguns minutos a orar por eles. Logo depois da divulgação da cáustica matéria, Davi Nasser, certa manhã, começou a folhear o livro que Chico lhe dera. Ao ver a dedicatória, ficou estarrecido. A comédia falhara. Chico escrevera, ao caríssimo irmão Davi Nasser etc. Traumatizado, telefonou ao cúmplice dizendo: Jean, veja se há algum oferecimento no livro que Chico lhe presenteou. Ele examinou o volume e se deparou com idêntica dedicatória. O tempo passou célere. Davi Nasser, desencarnado há alguns anos, tornou-se espírita. Só então compreendeu a atitude do Chico pautada pelo exemplo do Cristo, que venceu a Cesar, não reagindo à flagelação e ao insulto, perdoando a adúltera e lavando os pés dos seus apóstolos. Coronel Ednardo Wini, janeiro de 1986. Chico e o Volks, uma transação que Jesus também faria. Certa manhã fria de outubro de 1971, o médium Francisco Cândido Xavier surpreendeu-se ao ver estacionado em frente à porta de sua casa um possante caminhão. Dentro da sua carroceria, um Fuscão, último modelo, de luxo, 0 km. E mais admirado ficou ainda quando o motorista começou a descarregá-lo. Fim da operação, o homem perguntou-lhe se conhecia e se sabia se Chico Xavier se encontrava em casa. Sou eu mesmo, respondeu-lhe timidamente. Sem mais nada a indagar, o interlocutor informou-lhe o motivo de sua presença, pois aqui estão os documentos e as chaves do carro. Uma empresa de transportes pagou-me para trazê-lo e entregá-lo ao senhor,
Foi um industrial de São Paulo quem mandou, mas não sei o seu nome. Não adianta me perguntar. E se foi? O humilde porta-voz da espiritualidade superior, por várias vezes balançou a cabeça. Por fim sorriu e encaminhou-se para seu quarto. Ia orar e meditar. O automóvel ficou na rua, abandonado ao sol. Horas depois, chegou o dono do estabelecimento comercial que fornecia gêneros e verduras para a sopa dos pobres do Chico. O médium convidou-o para olhar o presente que recebera. Visivelmente encabulado, indagou-lhe: que tal? Gostou? Magnífico! Extraordinário! Que linda cor! Exclamou entusiasmado o visitante. Leve-o, falou mansamente o irmão de todos os sofredores e desvalidos. Você me paga em macarrão para as minhas sopas e sacolas. O simples e puro Chico, ainda não contaminado pela ganância e pelo egoísmo dos seres humanos, assim acabava de efetuar um negócio altamente lucrativo: trocar um bem transitório, que as traças consomem e os ladrões roubam, pelo ouro inoxidável da caridade que nem as traças roem e nem os ladrões roubam. Coronel Ednardo N., junho de 1986. Wack, Baxeli. Conte-nos algum fato pitoresco ocorrido com o Chico Xavier. Cabe, lembramos aqui de um caso cômico e muito interessante. Nós sorrimos muito, porque Chico, um espírito muito alegre, está sempre sorrindo. Então nós estávamos saindo do grupo espírita da prece, numa madrugada. A sessão começa às 8 horas da noite de sábado, mas entra pela madrugada de domingo. A noite estava muito bonita, céu estrelado, lua cheia, com reduzido número de pessoas. Chico estava muito satisfeito, e eu brinquei com ele: pois é, Chico, nós agora estamos saindo do centro e voltando para casa, e é nessa hora também que os nossos irmãos do mundo, que frequentam as boates, estão voltando para casa. E ele responde: pois é, meu filho, isso significa dizer que nós somos boateiros que fomos promovidos. Sorrimos muito com a resposta do Chico, pois, além de alegre, sua resposta é muito sábia. Aliás, como tudo o que sai dos seus lábios. Isso significa dizer que, no caso, a palavra boateiros teria duplo sentido: aqueles que matam o tempo falando da vida alheia, e aqueles que ainda se demoram nas alegrias da vida. E nós, da doutrina espírita, não que sejamos melhores do que os outros, mas porque graças a Deus já reconhecemos a nossa sinceridade de trabalhar. 149. Rua dos 12 Apóstolos. Num domingo ensolarado, com Chico Xavier à frente de uma caravana que incluía Divaldo Pereira Franco, visitávamos Peirópolis, pequena localidade a pouco mais de 20 quilômetros de Uberaba. Aos domingos, Chico viaja seguidamente para lá e, nesse dia, incorporamo-nos à comitiva integrada por espíritas e não espíritas de diversos estados da federação. O lugar é de arborização luxuriante, com vista panorâmica para os altiplanos vizinhos, lembrando, segundo Chico Xavier, certas paisagens espirituais, quais as que foram descritas por André Luiz em seu livro Nosso Lar. Há ali uma pequena rua reta em declive, e Chico, tomando Divaldo Franco pelo braço, levou até o beiral da rua. Este caminho, explica o médium, nós o denominamos Rua dos 12 Apóstolos, como as da Via Crucis do Cristo. No braseiro do crepúsculo que aos poucos apagava o esplendor da tarde de sua irradiante, as duas excelsas figuras do cristianismo redivivo, em terras do Cruzeiro do Sul, contemplavam paisagens que só na linguagem dos anjos poderia descrever. 150. A Pinguela. Em meados de 1978, um guru indiano visitava o Brasil, e o assunto no alpendre da casa de Chico Xavier girava em torno da meditação transcendental e sua aplicação na vida do homem ocidental, conforme apregoado pelo religioso recém-chegado das montanhas do Himalaia. O médium ouviu com acatamento as notícias acerca dos prodígios obtidos pelos gurus,
E a seguir contou-nos a seguinte história. Às margens do Ganges vivia um guru que se propunha a meditar e jejuar até que conseguisse cruzar as águas do rio sagrado, levitando o corpo. Nesse mister de esforços empreendeu 10 anos de sua vida, até julgar-se apto a fazer aquela travessia a seco. No dia escolhido, certo de que conseguiria voltar sobre a superfície líquida, caminhou resolutamente e, para espanto de muitos, realmente chegou a seco no outro lado do rio. Ao pisar a outra margem, embora com o coração cheio de júbilo, perguntou ao seu guia, por que foram necessários 10 anos para cruzar sobre as águas do rio sagrado. Muito simples, respondeu-lhes o espírito, não terias esperado tanto, se há 10 anos tivesses construído aí uma pinguela para fazer essa travessia. Agosto de 1980. Chico Xavier e os animais. De quando em vez, Chico nos fala dos animais. Ficamos admirados do seu amor por tudo que se refere à natureza, crescendo sempre mais o nosso respeito por esse espírito de escola que no dia 2 de abril completou 73 anos de permanência entre nós. Sem dúvida, é preciso ter uma sensibilidade muito grande para dialogar com os animais. Sim, pois Chico conversa com os seus gatos, com o seu cachorro pretinho, com o seu coelho. Talvez muita gente vá pensar que estar envolvido com animais é falta de tempo, ou até mesmo desequilíbrio, mas não há o que estranhar, porque esses é quase certo que não amem nem os semelhantes. Há algum tempo um confrade, veterinário, nos contou que Chico chorou feito criança abraçado a um gatinho de estimação que morrera envenenado. Foi o próprio Chico que nos contou o que se segue. A sua casa era frequentada por um gato selvagem que não deixava ninguém se aproximar. Todos os dias Chico colocava num pires alguma alimentação para ele. Numa noite, quando retornava de uma das reuniões, um amigo avisou que o gato estava morrendo estendido no quintal. Babava muito, mas ainda mantinha a cabeça firme e atitude de defesa contra quem se aproximasse. Chico ficou bastante penalizado, pensando que ele poderia estar envenenado. O amigo explicou que horas antes o vira brincando com uma aranha e que, provavelmente, ele a engolira. E sugeriu que Chico transmitisse um passe no felino. O gato, apesar de agonizante, estava agressivo. Ficando a meia distância, o nosso querido amigo começou a conversar com ele. Olha, falou Chico, você está morrendo. Nosso amigo pediu um passe e eu, com a permissão de Jesus, vou transmitir. Mas você tem que colaborar, pois está muito doente. Em nome de Jesus, você fique calmo e abaixe a cabeça, porque quando a gente fala no nome do Senhor é preciso muito respeito. O gato teve, então, uma reação surpreendente. Esticando-se todo no chão, permaneceu quieto até que Chico terminasse o passe. Depois, tomando no colo, esse admirável medianeiro do Senhor, pediu que se trouxesse leite e, com um conta-gotas, colocou o alimento na sua boca. O gato tornou-se um grande amigo e ganhou até nome. É muito comum Chico sair à noite procurando seus gatos pela vizinhança. Aliás, os seus bichanos são muito conhecidos de todos. Ele tinha uma gata que sempre, quando psicografava páginas de Maria Dolores e Memei, principalmente, vinha se aninhar nos seus pés ou deitava-se respeitosamente perto dos papéis, enquanto o lápis corria célere. Chico é assim. Quem podia imaginar que, com a responsabilidade que tem, ainda encontrasse tempo para acariciar, conversar com os animais, sentir a mensagem de uma árvore, traduzir o canto de um pássaro. Ele considera mesmo seus animais como filhos, e não gosta de ver nenhum sendo maltratado. Contando que um amigo estava interessado em fundar uma sociedade protetora dos animais, ele entusiasmou-se muito e disse que, se pudesse, gostaria de entrar. Com Chico temos aprendido também que respeitar a criação, ou criação, como quer Humberto Oden, é respeitar o Criador. Quem não respeita um animal ou um vegetal também não tem sensibilidade para amar um ser humano.
Chico é incapaz de despetalar uma flor. Não tem dimensão a sensibilidade desse amigo de Cristo. Quem somos nós perto da sua grandeza d'alma? Não consigo me esquecer, quando me interrogou, Baxeli, você já procurou auscultar o psiquismo dos animais? Eles nos entendem, podem perfeitamente se comunicar conosco. Cabe, maio de 1983. 24ª parte, o menor dos servidores de o Nobel da Paz. 151. Entrevista coletiva no Rio de Janeiro. 60 países no apoio a Chico Xavier. A Fundação Marieta Gaio, no Rio de Janeiro, sediou o encontro de Chico Xavier com a imprensa, em coletiva que tratou especialmente do Prêmio Nobel da Paz. Muitos jornalistas, Ronaldo Boscoli, Manchete, Léa Penteado, O Globo, Suzete Calderon, Fatos e Fotos, Ana Maria Farias, Editora Abril, Olga Nogueira, Diário do Fórum, Paula Coelho, Revista Amiga, ao lado de Vanusa e Augusto César Vanucci, Divaldo Pereira Franco, Freitas Nobre, e outros, debateram por 3 horas consecutivas os mais diversos assuntos, ressaltando especialmente o lançamento do nome do médium para o Nobel em 81. Folha Espírita participou da coletiva, registrando o acontecimento. Chico Xavier pediu que Divaldo Pereira Franco dividisse com ele as respostas, tendo Vanucci comandado o encontro. Léa Penteado, O Globo, gostaria de saber qual o interesse de vocês com a indicação do prêmio ao Chico Xavier. Seria para chamar a atenção do Brasil para a espiritualidade. Divaldo Pereira Franco, o objetivo é concitar o homem moderno, vitimado por tantos conflitos, a pensar na paz. Chamar o homem a fazer uma viagem para dentro de si mesmo, sensibilizando-o para a busca da pacificação interior. Partimos do princípio de que fazer o bem é promover a paz. Desse modo, pedimos licença à modéstia de Chico Xavier para dizer que ele sintetiza esse ideal de paz. Ele não apenas sintetiza esse ideal, mas igualmente mimetiza de paz aqueles que o cercam. Nada mais justo que procuremos indicar seu nome junto àqueles que homenageiam, no âmbito mundial, os que trabalham pela fraternidade entre os homens. Ângela Abreu, O Globo, vocês já contam para esse movimento com a adesão de muitas comunidades do exterior? Divaldo Pereira Franco, estivemos entre 14 e 18 de maio na cidade de Miami, onde soubemos que mais 12 países latino-americanos e 42 nações africanas e anglo-saxãs estão vivamente empenhados nessa campanha. Temos adesões de ateus, filósofos, católicos, pessoas de diferentes convicções que desejam, através desse movimento, promover o bem, realizar a paz. Agradeço as referências de Divaldo Pereira Franco e a iniciativa de Augusto César Vanucci, a indicação de meu nome, mas escutando tantas referências, sinto-me como se estivesse sonhando. Não me considero digno de liderar uma campanha como essa. Peso a responsabilidade com semelhante indicação, mas não me sinto à altura. Estou longe como criatura humana, e só posso crer que eles estão atribuindo essa deferência a Emmanuel, André Luiz, e outros espíritos que se comunicam por nossas mãos. Sinto alegria e reconhecimento, mas me considero sem qualificação alguma para tanto. Acredito que, antes de tudo, é a expansão da doutrina espírita o nosso interesse especial, mas não tenho palavras para descrever meus próprios sentimentos. Muito obrigado a todos, especialmente a esses 2 campeões de bondade que realmente deveriam ser os indicados para o Nobel da Paz. Suzete Calderon, Fatos e Fotos, como o Espiritismo foi aceito pelo povo brasileiro. Nesta década, encontrei em nossos patrícios aquele desejo de ver a reviviscência do cristianismo primitivo, conquanto às implicações científicas e filosóficas de nossa doutrina. O Espiritismo é esse retorno às lições de nosso Senhor Jesus Cristo. Paula Coelho, Revista Amiga,
qual a saída que Chico vê para a humanidade neste momento? No momento, nós vemos que tudo está fora de lugar. À primeira vista poderíamos pensar que a questão é insolúvel. Mas não é assim. Com a providência divina tudo entrará no lugar. Deveremos encarar com otimismo a nossa felicidade por vindoura. 152. A posição da FEB. Paulo Rossi Severino, Folha Espírita. Como tem se comportado a Federação Espírita Brasileira, FEB, nesta questão do Nobel? Ela está apoiando. O nosso respeito à Federação Espírita Brasileira é imenso. Nós não poderíamos sentir a FEB afastada de nós. Ela não poderia de si mesma, dado o esquema de serviço que possui, apoiar do ponto de vista de publicidade. Reconhecemos que a FEB é um patrimônio de bênçãos que nos merece a maior veneração. Não vejo nenhuma colisão entre o esquema da federação e aquele dos amigos que estão na campanha, os promotores do movimento em questão. Com referência ao assunto, nós pediríamos licença para narrar um fato. O Marechal Pétain foi o salvador da França na Primeira Guerra do Ocidente. Mas, aos 80 anos, uma equipe de repórteres perguntou a ele quem havia ganho a Batalha de Paris e ele teve a oportunidade de responder: na verdade eu não sei, mas se houvéssemos perdido eu já sei quem seria o culpado. Paulo Rossi Severino, Folha Espírita. Chico, se você vier a ganhar o prêmio Nobel, o que você vai fazer com tanto dinheiro? Nós poderíamos comparar o dinheiro ao sangue que circula em nosso corpo. Dinheiro parado traz trombose e colapso no corpo social. Nunca me faltou o necessário para a sobrevivência, mesmo em meus tempos de maiores necessidades. O que faria o brasileiro que viesse a ganhar semelhante prêmio? Espero que ele saiba aplicar na nação em que nasceu. 153. Violência e desamor. Ana Maria Farias, Editora Abril. Chico, como é que você vê a onda de violência que aumenta cada dia? A violência é qual se fosse a nossa agressividade exagerada, trazida ao nosso consciente, quando estamos em carência de amor. Ela lavra, por isso, o desamor coletivo da atualidade. Se doarmos mais um tanto, se repartirmos um tanto mais, se houver um entendimento maior, estaremos contribuindo para a diminuição desta onda crescente de agressividade. À medida que a riqueza material aumenta, o conforto e a aquisição de bens também cresce. Com isso retornaremos à autodefesa exagerada, isolando-nos das criaturas humanas. A vacina é o amor de uns pelos outros, programa que Jesus nos deixou há 2000 anos. Mas, nós gostaríamos de ouvir a palavra de nosso Divaldo suplementando a resposta. Divaldo Pereira Franco, na verdade nós não poderíamos aditar outras considerações, apenas dizer que esses fatores estão em todo o mundo. Allan Kardec afirmou que o maior inimigo do homem é o egoísmo, fonte de todos os crimes. Na questão 747 de O Livro dos Espíritos, o codificador perguntou aos espíritos, qual a causa da guerra, e recebeu como resposta a afirmativa de que ela resultava da predominância da natureza animal do homem sobre sua natureza espiritual. Thomas Hardy, pensador inglês, afirmou que o homem perdeu o endereço de Deus, daí a razão da violência. Todos temos necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Léa Penteado, O Globo. Mas vocês acreditam que as pessoas têm alguma possibilidade de ouvir isso e de aceitar? Conta nossos amigos espirituais, que um espírito desejava conduzir ao endereço de Deus, ao caminho do amor, muitas almas e para isso trabalhou 50 anos, convidando com muito carinho a dezenas de milhares de criaturas, tendo conseguido algumas poucas, para não dizer raras, para o trabalho de amor. Depois de 50 anos pediu para trabalhar com os irmãos que estivessem em larga faixa de sofrimento, dentro de grandes problemas, a fim de chamá-los para a tarefa, e, depois de um ano, ele conseguiu mais de 5.000 pessoas.
Quando aparece o sofrimento, sentimos que nós pertencemos uns aos outros. Enquanto há o reconforto do carinho, em geral é muito difícil entendermos os caminhos de solidariedade e amor, mas quando a dor estabelece padrão de sofrimento, sentimos-nos ligados com a explosão de amor em nós. Conseguimos pelo sofrimento. Divaldo Pereira Franco. Há anos, quando a astronave soviética Soyuz colocava em perigo a vida de 3 astronautas, o mundo inteiro se sensibilizou. Pedidos do Papa e de religiosos em geral foram feitos no sentido de salvá-los, o que, infelizmente, não veio a acontecer, porque eles morreram. Dentro desta mesma questão, lembramo-nos daquela história de um jovem muito arrebatado que desejava uma religião que ele pudesse aprender durante o tempo que pudesse ficar em pé em um só pé. Procurou um rabino e nada conseguiu. Encontrou um profeta e propôs a mesma questão. Ficou na posição indicada e ouviu do profeta a palavra, ama. O jovem espantado retrucou: mas, é só. E tudo aquilo que tem na Bíblia? É a explicação disso, replicou o profeta. 154. Sofrimento, a didática da própria vida. Olga Alday Nogueira, Diário do Fórum. Se há um karma, não podemos lutar contra ele. Não é uma fórmula masoquista ter de sofrer para aprender. Temos necessidade de resgatar o karma ou a dívida que assumimos perante a lei de causa e efeito. Temos de compreender o sofrimento e procurar aliviá-lo. Compreendo o sofrimento como a didática da própria vida. Qual a razão, por exemplo, de vermos tanta dor entre as plantas e os animais, quando são atacados por doenças? Que dívida teria um cão ou um gato? Os espíritos nos explicam que eles passam por esses traumas para que possam adquirir memória e sensibilidade. Certa feita eu estava diante de uma floresta, ventava muito, muitos galhos das árvores foram quebrados, os frutos e as flores foram arrancados. Fiquei pesaroso e perguntei qual a razão deste quadro destruidor. E os espíritos amigos nos responderam que as árvores estavam aprendendo a memória, diante da tempestade. O sofrimento é um ingrediente necessário, porque é muito difícil um despertamento sem ele. Então o sofrimento é uma necessidade? Desconhecedores voluntários de uma lei que é benéfica, somos compelidos a aprender através do sofrimento, a fim de adquirirmos a paciência. Não falo do conformismo preguiçoso, mas devemos aceitar com resignação nossas provas. O sofrimento é sempre uma bênção. Não deve ser visto como um drama diante do qual devemos perder as forças ou desconfiar de Deus. Antes, devemos disciplinar o nosso livre-arbítrio. Emmanuel explica que há um trajeto enorme entre a sede do pensamento e os lábios, e que intimamente somos livres para construir, através das palavras e de nossos atos, mas depois que exteriorizamos essas ações somos dependentes delas. Eloy Vilela, Serviço Espírita de Informações, aquele que não sofre estaria desprotegido? Se uma pessoa está sensibilizada por anestésicos, como por exemplo nos processos obsessivos, como é que ela vai sofrer se está inconsciente? Divaldo Pereira Franco. A pessoa nessa condição já estaria enferma, porque o sofrimento das outras pessoas deve nos sensibilizar. O drama da miséria, da fome, das enfermidades diversas, a dor do próximo nos leva a sofrer. A pessoa que não sente deve estar doente. 155. O menor dos servidores. Suzette Calderon, Fatos e Fotos. Chico. Os livros que você recebe são programados? Desde 1931, eles são todos programados pelo Espírito de Emmanuel, e seguem o plano traçado por ele. Tenho recolhido as maiores lições no trabalho do livro, observo a extrema cautela de Emmanuel, e seu cuidado me ensina a ser uma pessoa agradecida para com todos aqueles que colaboram na feitura do livro. Vejo todos trabalhando tanto. Sinto-me como uma formiga, muito pequena, em meio a tanto serviço. Ronaldo Boscoli, Manchete, Chico, a sua vitória,
A sua conquista do Prêmio Nobel da Paz seria uma vitória para a sua religião ou para o Brasil? Estou mais do que convencido de que ninguém realiza nada sozinho. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando começou seu apostolado, chamou-se a companhia de 12 e mais intimamente a de 3 que lhe eram mais afins. Uma qualificação desta pertence à comunidade da qual eu sou o último servidor. Um prêmio dessa natureza seria da comunidade espírita cristã, de toda a comunidade cristã e, afinal, de todo o país. Nós é que criamos barreiras e limitações, seja para quem for. Esta é uma honraria que pertence a todos sem distinção, eu diria a toda a humanidade, aos que amam a paz, sejam quais forem os companheiros distinguidos para recebê-la. Encerradas as perguntas, Augusto César Vanucci afirmou que os veículos de comunicação deveriam unir-se em torno dessa bandeira, para acender uma chama nova nos rumos da campanha. Declarou-se feliz pelos resultados, e convidou o presidente da Comissão Nacional Pro Indicação de Francisco Cândido Xavier ao Prêmio Nobel da Paz de 1981, deputado Freitas Nobre, para que dissesse algumas palavras. Freitas Nobre afirmou que esta campanha é de todo o povo brasileiro, uma vez que se procura, com esse movimento, veicular a ideia de paz para uma coletividade tão sofrida como a humanidade de nossos dias, perturbada pelo desenvolvimento da máquina. É preciso devolver a ela um quantum de amor, que lhe foi furtado, exatamente aquele que foi absorvido com a era tecnológica. A campanha visa trazer o prêmio para o Brasil, pátria que tem a forma de um coração, na pessoa de um de seus filhos, que tanto tem contribuído em sua tarefa do livro, e de exemplificação pessoal pela pacificação da coletividade. O seguir, Chico psicografou, diante das câmeras da Rede Globo e de todos os jornalistas, uma mensagem de Emmanuel, em cujo teor o guia espiritual do médium, entre outros apontamentos, agradece a atenção que a imprensa dispensou a Allan Kardec e seus ensinamentos, reservando uma coletiva para ouvir o que os espíritas têm a dizer sobre as lições de Jesus. Julho de 1980. MN, Chico, como é que você vê a campanha do Nobel, do prêmio que todo o Brasil está pedindo para você? Consideramos este movimento como uma honraria que os companheiros estão conferindo à doutrina espírita. Imaginemos a minha participação, no caso, como sendo a de um empregado ínfimo de uma firma extraordinariamente importante para a comunidade. Nomearam-me, esse pequenino funcionário, para determinada indicação de serviço. Seria uma grosseria muito grande, e até mesmo determinado ato de muita rebeldia, se me negasse a cumprir um trabalho que diz respeito aos ideais, às nossas tarefas e não a mim. E todos estão conscientes de que eu nada fiz para merecer honra alguma, e muito menos o prêmio Nobel que está nas altas prateleiras do mundo. Eu não poderia pensar nisso, em hipótese nenhuma. Não fiz coisa alguma para merecer. Nosso querido amigo Augusto César Vanucci, com o nosso caro companheiro Edivaldo Pereira Franco, lembraram-se dessa indicação, lançando-a por toda a imprensa. Colhidos de surpresa, estamos apostos para cumprir nosso dever para com a doutrina espírita, embora entre a doutrina espírita e Chico Xavier haja uma distância tão grande, como a distância entre um talo de Eva e o Sol, mas se é que eu deva cumprir esse dever, nós cumpriremos com muita alegria. Para mim, a premiação é esse mundo de amigos que estou recebendo, esse mundo de carinho que está chegando até mim. Isso é uma carta de crédito que eu nunca fiz por merecer. Não é recompensa, porque não mereço, não fiz coisa alguma para receber uma recompensa dessas. É uma carta de crédito que me reveste de muita responsabilidade. Agora, quanto ao prêmio em si, nós temos grandes brasileiros tanto no setor de nossos companheiros como também grandes senhoras que se dedicam ao bem da comunidade, à paz de todos, no Brasil. Há muitos brasileiros capazes de ir à Noruega receber esse prêmio e honrar nosso país. Eles terão o nosso aplauso. Quanto a mim, estou no lugar que sempre estive,
pedindo a Deus que nos abençoe e que eu possa cumprir o meu dever para com a doutrina espírita e para com os maravilhosos amigos que Jesus me concedeu dentro dela. MN, junho de 1980. Com esta premiação, recebemos a paz do prêmio. Chico Xavier esteve no dia 14 de outubro, nas dependências do Centro Espírita União, para o lançamento de mais 2 livros Família e Ramos da Vida, em reunião memorável, que se estendeu das 20 horas do dia 14 às 7 horas da manhã do dia seguinte. Uma verdadeira multidão, estimada em 4.000 pessoas, desfilou ordeiramente por toda a noite, recebendo palavras de conforto, autógrafos, rosas e sobretudo muita esperança nestas horas de abnegação e sacrifício, em que o médium distribui tanto amor às criaturas. Perguntado a respeito do Nobel da Paz, Chico Xavier expressou a sua alegria com a decisão do Comitê de Oslo, afirmando que uma instituição como esta, da ONU, que protege cerca de 18 milhões de criaturas merece todo o apoio do Brasil e do mundo. Estamos muito felizes, acentuou Chico, porque com a justiça desta premiação, recebemos a paz do prêmio. Chico Xavier reconheceu que o trabalho desenvolvido foi muito importante, pois permitiu que as maiores bibliotecas do mundo recebessem o volume de resumos de quase 200 livros psicografados. Além disso, o material, hoje arquivado no Instituto Nobel, em Oslo, é importante documentação relativa à amostragem de cerca de 2.000 entidades assistenciais fundadas, estimuladas ou mantidas pelo nosso medianeiro, entre o mundo corpóreo e incorpóreo, atendendo milhões de brasileiros que não tinham teto, escola, alimentação, saúde etc. MN, novembro de 1981. O prêmio, em 1981, o Brasil pleiteou o Prêmio Nobel da Paz para Chico Xavier, através de milhões de assinaturas e dezenas de documentos levados pessoalmente a Oslo por Freitas Nobre. Naquele ano, a comissão julgadora decidiu-se por outro nome, mas ficou a lembrança de uma campanha memorável, e as palavras de Chico Xavier, quando entrevistado, na ocasião, afirmando que estava feliz com a premiação e ficava com a paz do prêmio. No ano de 1993, a União dos Auditores da Receita Federal homenageou o médium de Uberaba, colocando entre as personalidades imprescindíveis de nosso tempo. O pôster em cores, de 23,16 centímetros, cita Bertolt Brecht: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida. Esses são imprescindíveis. Esse reconhecimento do trabalho missionário de Chico Xavier relembrou, de certa forma, a campanha do Nobel da Paz de 81, expressando o que pensam muitos segmentos da sociedade brasileira. Publicamos também para estudo e reflexão, o mesmo pôster com a figura de Chico Xavier envolta em uma espécie de nuvem muito alva, quase que totalmente eclipsada, à exceção de uma pequena parte da cabeça. A foto foi tirada do pôster original pelo fotógrafo Geraldo Aristides Xavier, técnico em telecomunicações, que não tem explicação para o fato, conforme nos declarou. Quando esta foto foi batida e por qual motivo? Geraldo, a pedido de Chico Xavier, tirei 6 fotos, em agosto de 1993, das quais só saíram 2, com uma câmera ESICA e flash, do pôster feito pela União dos Auditores da Receita Federal. Chico queria cópias menores para enviar amigos. Quais as condições do local? Geraldo, foi na sala de visitas da casa dele em Uberaba. A iluminação local consistia em uma lâmpada normal, incandescente, e usei flash. Só aproveitamos 2 das 6 chapas porque as outras ficaram sem definição. O referido pôster era em papel sem brilho. Qual a sua reação ao ver a revelação do filme? Geraldo, fiquei espantado, mostrei as fotos a amigos e levei-as ao Chico Xavier, que também ficou surpreso.
Ele perguntou se eu era um fotógrafo profissional. Esclareci, então, que faço fotos apenas como amador. Interessante que, por várias vezes, tentei tirar foto minha ao lado dele, pedindo ajuda a alguém, mas não saía nada. Somente após a quarta ou quinta tentativa é que consegui. Do ponto de vista científico, não tivemos oportunidade de analisar a foto, mas não deixa de impressionar a espécie de algodão de ectoplasma brilhante, que substituiu o lugar do médium no pôster. Lembra, de certa forma, uma outra foto que publicamos, também e que foi tirada de uma parede vazia, no qual aparece, sem que se possa explicar, a figura diáfana de uma mãe segurando o filho, à semelhança de Maria de Nazaré, e o filho Jesus. Foi tirada por outro fotógrafo amador. A névoa em que se forma a figura é a mesma observada no caso do pôster. Chico Xavier está com a paz do prêmio, concedida por um reino que ainda não é deste mundo. Marlene Nobre, colaboração de Luiz Carlos Santos, fevereiro de 1994. Fim.